perante Deus que essa vai ser uma responsabilidade de vocês para com eles? Sim. Amém. Segundo, vocês prometem vocês dois viverem para a glória de Deus, para que eles vejam em vocês esse Deus que vocês servem? Sim. Amém. Joé, igreja, qual que é a nossa parte nisso? Nossa parte é ajudá-los. Nossa parte é encorajá-los. Nossa parte, às vezes, é exortá-los, para que eles possam viver esse compromisso. Esse compromisso, esse pacto com Deus. Para que eles possam conduzir eles num caminho onde amanhã, daqui a alguns anos, o Ethan vai entregar a sua vida a Cristo. E que ele conheça a pessoa de Cristo, assim como a Chloe já tem conhecido bastante. O Ethan ainda está se achando na vida, né? Começando, né? Então esse é um compromisso muito grande. Então eu pergunto para a igreja. Igreja, vocês se comprometem a serem responsáveis em ajudá-los nessa caminhada? Amém? Amém. Todos aqui disseram sim. Sim. Amém. 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 Então, mediante isso, eu queria, como ministro do Evangelho, aquilo que Deus tem me dado, me chamou, eu queria fazer uma oração, colocando a vida do Ethan, colocando a vida da Chloe no altar de Deus. E também chamando e colocando o Rodrigo e Renata na responsabilidade de conduzir eles nesse caminho. Tá bom, Ethan? Você vem comigo, então? A Chloe está com a tia. Deixa eu pegar, depois eu pego o microfone. Eu ainda lembro. Né, Ethan? Vamos orar. Senhor, queremos te adorar. Senhor, a adoração é o nosso fim. O nosso fim é buscar te adorar. É o nosso começo, é o nosso meio. E nesse momento, queremos adorá-lo, colocando em tuas mãos a vida do Ethan e da Chloe. Que o Senhor esteja conduzindo essas vidas. Também colocamos o Rodrigo e a Renata, que o Senhor esteja capacitando eles nessa jornada, que não é fácil. Essa jornada de conduzi-los ao pé da cruz. Conduzi-los num caminho onde eles possam entender que o Senhor é Salvador e Senhor da vida deles. Que o Senhor também capacite eles no relacionamento deles, na vida deles, para que eles possam ser modelos na vida dos Ethan e da Chloe. E eles possam ver Cristo através do dia a dia da vida do Rodrigo e da Renata. Também, Senhor, nos capacite como igreja, para que nós possamos ser fiéis a este compromisso, de ajudá-los, conduzi-los, exortá-los, encorajá-los nessa jornada. E de vez em quando, ficar com as crianças para eles saírem e descansar um pouquinho, Senhor. Para que eles possam construir esse relacionamento deles, firmado cada vez mais em Ti. Que nós possamos ser um apoio. Que essa igreja possa ser um apoio para que eles possam conduzir o Ethan e a Chloe nos caminhos do Senhor. Oramos isso debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua misericórdia, da Tua soberania, porque nada disso somos capazes. Precisamos do Senhor a cada dia, para que cumpramos esse pacto. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Mas não acabou, gente, não acabou. Nós temos uma lembrancinha que está em algum lugar que a Elô sabe e eu não. Então nós temos uma lembrancinha como igreja. Esse é a primeira Bíblia. Não sei se é a primeira, né? Uma delas, talvez. Primeira Bíblia, uma Bíblia para criança, né? Uma Bíblia que trata toda a história das Escrituras, a grande história das Escrituras. Tá bom?
que isso possa ser uma ferramenta para que vocês possam conduzir eles no caminho do Senhor. Tá bom? Amém. Obrigada. Amém. Adorei. Posso ficar com ele? Eu vou pregar com o Ito. Que cara dele. Obrigado. Que lindo. Funcionou? Amém. Tá bom. Andou. Obrigado, grande Sung e Clayton. Obrigado por resolverem. Alô, oi. Nós continuamos nossa série em Salmos. Depois de um dia especial, podem tirar foto, não tem problema não. Queremos celebrar esse momento, é essencial, tá? Além disso, não só celebrar, né? O comprometimento também. Nós estamos numa série no livro de Salmos. E hoje nós continuaremos essa série tratando o capítulo 32. A semana passada a gente estudou sobre a graça de Deus. Todas as nossas mensagens estão no YouTube. A da semana passada e algumas anteriores não estão, porque deu problema no som, mas a maioria das mensagens estão lá disponíveis, tá bom? Então, se você quer encaminhar para algum amigo, para alguém, está disponível. Com exceção da semana passada, e tem algumas para trás também, mas vocês vão perceber isso lá. O Salmo 32 é um salmo muito interessante que mexeu muito comigo essa semana. E uma das coisas, quando eu estava lendo esse salmo, eu lembrei de uma história muito interessante, minha, que quando eu tinha acho que 18 ou 19 anos, acho que era isso, e eu gostava muito de jogar bola, né? Eu fui craque, entendeu? O Pedro, não sei se vocês sabem, ele é profissional. Ele é jogador profissional de futebol. Então, ele ouvir isso, dá até, para de um gordinho, dá até vergonha, né, Pedro? Pedro é jogador profissional. Vocês que gostam de futebol, quiser bater um papo com ele, ele joga agora no... Você tá no Switchback ainda? Vai Switchback, depois vai jogar pela UCCS. Tá. Então, o Pedro é brasileiro, né? Para quem não conhece, já esteve com a gente outras vezes. E uma tarde, final de tarde, eu cheguei para meu pai e falei: pai, você vai usar o carro? A gente tinha um carro só. Meu pai tinha um carro bem velhinho, um Fiat 147. Que meus amigos vão jogar bola. E eu queria jogar bola. Peguei o carro. Antes de eu pegar o carro, eu estava saindo pela porta. Meu pai gritou lá da sala, do quarto, não sei. Não esquece de pegar o documento do carro. Eu olhei e continuei andando. Não me preocupei porque eu falei assim: você acha que vai acontecer alguma coisa? Imagina, não precisa do documento. Jogamos bola, fiz, sei lá, uns 10 gols, como sempre. Não, tô brincando, nem tanto. Jogamos bola e estávamos indo embora, eu e um amigo meu, que eu ia dar carona para ele. E tem em Atibaia, a cidade que a gente vive, tinha uma ladeira num bairro chamado Caetetuba, e ela é uma ladeira, é um morro, né? Você sobe e desce assim, e quando eu terminei a subida, eu olhei o maior comando de polícia que eu já vi na face da terra. Eu falei: caramba, agora eu vou orar para não ser parado. Mas não adianta, essa oração não adianta. Se errado, é errado, né? Mas eu tentei, né? Só que Deus falou: não, isso aí você não vai escapar. A polícia mandou encostar, encostei o carro. O policial, documento do carro. Aí a minha carteira eu já tinha dado. Falei: olha, documento do carro eu não peguei, tá lá em casa. Ele falou: tudo bem, não tem problema não. Se não chegar, até chegar a sua vez do guincho, seu carro vai ser guinchado. Falei: não, por favor, faz isso. É muito caro o guincho, não faz isso. Não, se você conseguir o documento chegar aqui até chegar a sua vez, tinha uns 4 carros na minha frente. Vai ser guinchado, porque você está andando sem documento. E aí eu tive que ligar pro meu pai, né? Liguei pro meu pai. Falei: pai, o gato subiu no telhado. Não falei bem assim não, porque eu tava morrendo de medo. Falei: pai, a polícia me pegou e eu tô sem o documento. Mas eu não te falei? Eu falei: falou, mas eu não peguei.
Ele falou, não, tudo bem, tô correndo aí. Meus irmãos, eu morava no centro. Do centro até o Caetetuba é uma jornadinha, para quem conhece Atibaia. É uma jornada boa. Não é absurdamente longe, mas é uma jornada boa. E meu pai saiu correndo. Porque eu falei para ele, tem 4 carros para ser guinchado até que eu mostre o documento para ele. Meu pai saiu correndo. E aquela tensão. Eu não sei, quando você está fazendo coisa errada, a tensão é algo muito forte, né? Então eu estava com aquela tensão desesperada. Se guinchasse aquele carro, meu pai estava numa fase, pouco dinheiro. Falei, não vai dar certo isso. E de repente eu olho lá no fundo, e na realidade não foi nem eu que vi. O meu amigo vira e falou assim, Eduardo, você tá frito. Olha lá no fundo. Vem meu pai correndo, irmãos. E é uma jornada, é uma boa caminhada. Correndo que nem um condenado. Enquanto ele corria, me tomou um desespero misturado com a polícia, com meu pai correndo, com eu cometendo um erro. Mas quando meu pai chegou perto de mim, ele virou, tá tudo bem, filho? E eu achei que ele já ia chegar na orelha, né? Tum! Tá tudo bem? Quem é o policial? Deixa comigo. Agora é comigo, filho. Descansa. Ele viu que eu estava suando, tenso. Descansa. Descansa que agora é comigo. Me tomou um alívio. Me deu um alívio tão grande naquele momento, porque alguém estava assumindo o meu erro. Um erro horrível, que ele me avisou. Naquele momento, ele foi lá com o guarda, mostrou o documento, pediu desculpa, falou que ia conversar comigo, para o guarda, para não fazer novamente. E o guarda nos liberou e entramos no carro, nenhuma palavra, aquele silêncio. O meu amigo já tinha ido embora porque ele falou, eu não vou entrar no carro com... Meu pai era o pastor da igreja na cidade. Com o pastor Mendes, não, eu não quero saber o que vai acontecer ali com você. E ele já tinha ido a pé. Entrou no carro, aquele silêncio, de repente ele falou, filho, ouça o papai. Aprenda a ouvir o papai. Aprenda. Mas aquilo me tomou de um alívio, porque eu não fui aquela prensa, aquela dura, sem amor. Ele viu o erro e me tratou com amor. E essa história vem na minha mente quando eu olho para esse texto, porque esse texto, a gente vai entrar numa caminhada de uma realidade que não sei se é sua, mas é minha. A nossa vida é uma constante proteção do eu, fuga da responsabilidade e, consequentemente, é um desgaste inevitável. Naquele momento, quando meu pai gritou, pega o documento, o que dominou foi meu eu, foi a proteção do meu eu. Eu sei, estou garantido, eu não cometi erro no trânsito, você acha que a polícia vai me parar? Eu confio então somente em mim. Fugi totalmente da minha responsabilidade, qual era? Obedecer meu pai. Ele mandou, pega o documento, não é opcional. E o que produziu foi um desgaste na minha vida inevitável. Aqueles momentos, até que eu visse meu pai correndo, na realidade até que eu visse meu pai falando para mim, tá tudo bem, filho. Porque mesmo quando ele veio correndo, não tinha alívio, só tinha desespero, desgaste, preocupação. Esse salmo, ele vai nos ajudar nessa caminhada da transição do eu para a graça. É quando nós abraçamos a graça de Deus, como nós vimos domingo passado, entendemos o privilégio da graça, entendemos a responsabilidade que vem com a graça, como nós vimos domingo passado. E como que eu consigo transitar do meu eu, da proteção do meu eu, que é uma tendência diária,
você se protege de todas as formas e foge da responsabilidade, vive em desgastes emocionais, vive com depressão, frustração, ansiedade, porque ela se inicia sempre em algumas decisões que você cometeu errado. Pecados, situações fora do controle, que produzem esse desgaste inevitável. E a transição é exatamente oposta que o Salmo nos propõe. É a proteção da sua responsabilidade. Ele vai nos ensinar, pare de proteger o seu eu e proteja a sua responsabilidade. Da mesma forma que você protege o seu eu, não abre mão. É o que você acha, é o que você pensa, é o que o seu coração manda. Proteja a responsabilidade que você tem. Se nessa situação, quando meu pai falou, se eu tivesse protegido a responsabilidade, sabe o que eu teria respondido? Sim, senhor, e teria ido pegar esse documento. E eu não teria passado pelo desgaste. Porque a hora que o policial parasse, tá aqui. Quando eu vou embora, toda a documentação está em dia. Então vamos caminhar nos Salmos, olhando para essa transição, sair do proteção do eu para a proteção da responsabilidade e da fuga da responsabilidade para a fuga do eu. Essa é a minha proposta para vocês hoje. Primeiro, para que a gente faça isso, você precisa fazer um diagnóstico. E o Salmo nos mostra isso. Olha o versículo 1 a 4. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O contraste entre o ideal e a realidade que esses 4 versículos nos apresentam. Como é feliz aquele? O nosso desejo é ser feliz. E ele está dando a regra. Ele está dizendo a direção. Ele está apresentando um diagnóstico claro das nossas vidas. A sua felicidade, o seu desejo de ser feliz, tem sido buscado aonde? Aonde você busca esse desejo? No seu eu? Porque o salmista diz assim: nas minhas transgressões eu fui moído. As minhas transgressões é exatamente o oposto do que ele está falando, e a gente vai ver mais para baixo quando ele diz que as transgressões consumiam. O pecado dele consumia ele. A responsabilidade dele de cumprir a palavra de Deus, de seguir a Deus e tirar o seu eu, parar de proteger o seu eu e proteger sua responsabilidade, que não é negociável, produz felicidade. Produz felicidade. Aquele que tem suas transgressões perdoadas e seu pecado apagado é feliz. Meus irmãos, esses 2 versículos tratam da justificação, uma das mais belas doutrinas que nós temos nas Escrituras. Semana passada nós falamos, lembra? A porta da graça. Uma vez que você entrou nessa porta, naquele momento que você entra, Cristo já está com a chave e já te entrega essa chave. E essa chave jamais será tirada de você. Porque a transgressão e os seus pecados foram pagos por Ele. Lembra que eu falei que meu pai pegou eu, puxou para trás e falou, agora é comigo. Naquele momento que a felicidade que a gente tanto busca só vai ser encontrada quando você estiver atrás da cruz de Cristo. Quando você vai deixar de lado, vai deixar de proteger o seu eu
e vai proteger a sua responsabilidade. Que é qual? Viver para Cristo. As suas transgressões foram perdoadas. E os seus pecados foram apagados. Meus irmãos, uma vez que você passa por essa porta da graça, seus pecados foram apagados. Sabe o que significa apagado? Você já teve dívida? Não responde não, porque todo mundo teve. Já teve dívida? Lembra aquele momento que você teve dívida, que entrou aquele pânico de desespero, que eu vou ter dinheiro no mês que vem para pagar as contas? E você vai no banco, e quando você chega no banco para você tentar entender a sua situação, você não só está sem dívida, como você tem $1 milhão na sua conta. Aquele desespero se torna alívio. Alívio. É isso que Cristo fez. Apagou aquela dívida e não só apagou, como te deu uma nova vida. Te deu $1 milhão, com o nosso exemplo do banco. Você não só é apagada, como você ganha. Por isso que essa chave, quando você cruza a porta, quando você entrega a sua vida a Jesus, e entrega ela, e reconhece Ele como Senhor da sua vida, aí você protege essa responsabilidade e foge do seu eu, essa chave jamais será perdida. Ah, mas pastor, eu pequei, será que eu perdi? Não! A graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. E na realidade, o seu pecado já foi apagado do presente, do passado e do futuro. Já está pago, se você reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Esse diagnóstico é fundamental para a gente entender esse processo de transição. Como que eu caminho desse estágio onde eu protejo o meu eu a todo preço, a qualquer forma, e fujo da minha responsabilidade de viver uma vida para Cristo, para uma proteção da minha responsabilidade. Eu vou viver para Cristo. A palavra de Deus diz isso, eu vou viver para ela. E uma fuga do meu eu, deixando que o seu eu tome conta de algo que você não tem estrutura para tomar. Por isso que vai vir o desgaste. Meus irmãos, quando meu pai chegou e falou: filho, como que você está? Agora é meu o problema. Meus irmãos, aquilo me trouxe um alívio. Eu pisei na bola feio. E ele falou: agora é meu, não é seu, porque eu te amo. Mas não faça de novo. Isso foi depois. Mas é essa consideração, esse ato, é o que Deus fez na cruz do Calvário por você e por mim. E quantas vezes nós temos protegido o nosso eu e fugido da nossa responsabilidade? Mas a palavra de Deus diz isso. Ah, mas eu não entendo bem assim. Eu prefiro assim, eu prefiro assado. Eu acho que minha ideia é melhor. É a sua proteção do eu. Além disso, nós identificamos o problema e a solução nesses 2 versículos. Como eu já tenho falado. O problema qual é? Você, eu. O problema é o nosso coração. O problema somos nós, que queremos proteger o nosso eu, não queremos ser expostos. Que queremos viver para a nossa vontade. A alegria e a ação de Deus é relacionado com aquilo que você quer. Não, a graça de Deus é muito superior que isso. A vontade de Deus está muito além da sua felicidade. Muito além, meus irmãos. A nossa felicidade está no maior preço que já foi pago, na cruz do Calvário. Essa felicidade já foi paga e você nunca vai perdê-la. Agora, se você permitir que o eu tome conta, você vai começar a ofuscar essa felicidade e vai querer outras coisas e falando que aquela ação da cruz do Calvário não é suficiente. Por quê? Porque eu vivo infeliz. Aquilo não é suficiente.
Eu quero mais, porque eu pedi um carro, Deus não me deu carro. Eu pedi um emprego, Ele não me deu emprego. É a mistura, é a proteção do meu eu quero, eu desejo. E se eu não receber, Ele se afastou de mim. Meus irmãos, a graça de Deus nos basta. Meus irmãos, a graça de Deus nos basta. A salvação nos basta. E quanto mais a gente viver protegendo o nosso eu e fugindo da nossa responsabilidade, mais desgastes teremos. Posso te garantir, sabe por quê? Porque você não tem forças para isso. A única força para te dar felicidade e descanso é a cruz. Não é a falta de emprego, não é a falta de carro, não é a falta de comida, não é nada que ofusca a cruz do Calvário. Na realidade, a comida, a roupa que eu visto, deveria ser constante gratidão, porque aqui a ação de Deus na cruz já basta. Isso aqui é graça de Deus, é bondade que não tem faltado. Nesse processo de transição, tem 5 etapas que o Salmo nos ajuda a pensar. Acompanha comigo. Primeira etapa que, se você se identifica como aquele que vive protegendo no eu e fugindo da responsabilidade, o Salmo nos ajuda com 5 etapas bem simples e fáceis. Vamos lá ser tão fácil assim. Primeira etapa, humilhar-se. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Gente, zero de poder. Zero de condições de se recuperar. Ou se humilha, ou vai ficar assim. Ou se entrega, ou vai ficar assim. É o que o salmista está falando. Porque não era somente de dia e eu dormi em paz. Não, é de dia, de noite. Se eu não me entregar, o desgaste vai existir, porque eu não tenho forças, meu irmão. Meus irmãos, nós dependemos de Cristo. Humilhar-se, aceitar que a mão pesada de Deus é um convite para o arrependimento e não punição. Essa teologia que a mão pesada de Deus é punição, ela não está nas Escrituras. A punição de Deus é levar o povo ao arrependimento. Em todos os momentos, nos atos mais difíceis que a gente vê nas Escrituras, ele agia buscando arrependimento. Ele agia buscando que as pessoas parassem de proteger o eu delas e se entregassem à responsabilidade de se render ao pé da cruz. Se render ao Deus Todo-Poderoso. Através da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto nós vivermos que o que eu pedi não foi me dado, é mão pesada de Deus, e por isso o que eu quero eu não tenho, e aí eu fico desgastado, porque eu não vou conseguir ter, porque eu dependo dele. Agora, se eu entender que essa mão pesada me aproxima mais de Deus. Meus irmãos, não tem momento maior do que quando a mão pesada de Deus vem atropelando que você busca Deus. A não ser que você é diferente que eu. Mas você vai numa busca. Você ora de manhã, de tarde, de noite. Você ora a todo momento. Mas quando as coisas se estabilizam, eu não preciso mais de Deus. Eu volto a proteger o meu eu e fugir da minha responsabilidade. Mas quando a angústia vem, quando o desgaste vem, como o salmista diz, eu protejo minha responsabilidade, busco a Deus, eu não sou ninguém. Aí começa a orar, Senhor, eu não sou ninguém, Senhor. Eu preciso de Ti, eu não tenho para onde ir. Isso, mas isso é a todo momento. Só que quando está tudo bem,
Louvado seja o Senhor pelo que eu tenho. Eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que vestir. Tá bom. Tá bom. O resto é graça. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus, que é o mais importante. O resto é graça de Deus. Segundo passo, primeiro, humilhar-se. Entender que não tem o que você faz. É ser humilde, humilhar perante o Senhor e falar, não sou ninguém. Segundo passo é reconhecer. Declarar. O versículo 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus irmãos, eu reconheço que eu estou protegendo meu eu, que eu quero saber o que eu quero, minha vontade, eu quero meu desejo. Eu quero isso, Senhor. Você já viu uma criança de um aninho quando quer alguma coisa? É um desespero. Com 2 aninhos, 3 aninhos, é um desespero e começa a berrar. Meus irmãos, às vezes nós somos igual essas crianças. A gente berra para que Deus atenda o nosso eu. Meus irmãos, o evangelho não é Deus atender o seu eu. O evangelho é muito mais que isso. É por isso que quando a mão pesada vem, eu descanso, me entrego, porque eu sei que isso aqui é muito maior do que eu. Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, o que importa é a perspectiva. É quando eu olho para a cruz e falo, tu és Senhor. Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. E não olho para o espelho. Eu quero. Eu tenho falado para vocês que esse 1 ano e pouco, não tenho mais pedido nada a Deus. Mas não é para você fazer isso. A Bíblia diz que você pode pedir. Mas eu cansei do meu eu. Meus irmãos, eu acordava pedindo, eu dormia pedindo. Eu parei 1 ano, não pedi nada. Eu pedi pela minha sogra. Confesso que isso eu pedi. Que Deus restaurasse. E Deus restaurou por completo. Levou ela para a glória. Restaurou por completo. Ele não deixou de responder minha oração. Só que foi diferente do que eu queria. Mas Deus restaurou. Mas fora isso, eu não pedi. Eu ia fazer alguma coisa, eu queria pedir, eu falei, não vou pedir. O que nós recebemos de bênçãos de Deus esse ano, que eu nem pensava em pedir, Deus deu. Não estou falando que isso vai acontecer. É graça. A graça não tem uma regra. A graça é de Deus, não é você. Não é o que você quer. Mas Deus me deu bênçãos esse ano, que eu não pedi. Agora, podia não ter dado, e louvado seja o Senhor. Terceiro, entregar. Deixar, olha o texto que diz assim, não seja como cavalo ou burro. Gente, é a palavra de Deus que fala isso, não sou eu que estou falando. Que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Gente, o salmista está falando assim, não seja como um animal que precisa de freios e de rédea, porque não tem entendimento. O salmista está nos chamando a responsabilidade para que a gente proteja ela e fuja do eu. Pare com o eu, meus irmãos. É isso que o salmista está falando para nós. Tá, não é só para vocês, não é para mim aqui. Não seja como o cavalo ou como o burro. Confesso que eu me encaixo aqui várias vezes. Agora, quando eu li esse salmo, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu ia me encaixar dentro de um patamar de cavalo e burro. Mas olhando dessa forma que o salmista está construindo, eu sou.
Porque muitas vezes eu não me entrego. Não me entrego. Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor não quer dar, louvado seja o Senhor. A glória é sua. Quinto, caminhando pelos 4 passos, por consequência, você vai entrar no 5º passo, que é o depender. É chegar à conclusão que sua vida nada mais é que cada segundo é uma dependência total de Deus. Portanto, você quer transitar da proteção do eu para a proteção da responsabilidade e a fuga da responsabilidade para a fuga do eu, dependa de Deus constantemente. Humilhe-se. Reconheça. Relacione com Ele. Aprenda mais dele. Conheça mais sobre Ele. Se entregue. E dependa de Deus. Terceiro ponto. Primeiro, diagnóstico. Segundo, nós vimos. Primeiro, o diagnóstico. Segundo, o processo. Terceiro, o destino. Qual que é o destino de tudo isso? Se você busca a felicidade, o salmista está nos mostrando aqui. Ele diz assim no versículo 8: eu o instruirei e ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Sabe quem é o eu aqui? É Deus. O salmista está falando Deus. Deus é esse papel. Ele nos dá a palavra de Deus para nos dar direção. Quantas vezes, meu irmão, nós não seguimos, meus irmãos, nós não seguimos a palavra de Deus. A gente quer viver do nosso jeito. Porque é mais rápido, é mais fácil, é mais simples, é menos burocrático muitas vezes. É menos dolorido muitas vezes. Então, por isso, eu protejo o meu eu. Vai ser dolorido? Vai ser penoso? Vai ser duro? Vai ser difícil? Eu vou proteger meu eu e vou fugir da minha responsabilidade. O salmista fala: para de fugir da responsabilidade. Se agarre nela. Proteja, assim como você protege seu eu a qualquer preço, proteja a responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade, eu vou fazer. Eu vou cumprir. Eu vou querer entender, eu quero conhecer mais de Deus. Ele vai me instruir, Ele vai me ensinar, Ele me deu a palavra. A palavra de Deus é essa instrução, é esse guia. Ele me deu pastores, Ele me deu os amigos, Ele me deu os irmãos, um ensinando o outro. Alguém te alertando de algo e você permanecendo no seu eu. Por que quando uma pessoa te exorta, você fica bravo com ela? Por causa do seu eu. E não você não faz a reflexão devida. Peraí, você tem observado isso na minha vida? Deixa eu refletir. Às vezes está errado, mas às vezes 99% já está certo. Alguém está vendo algo. Por que que quando a Renata e o Rodrigo aqui falaram, vocês assumem essa responsabilidade? Assume. E se eu ver fugindo do caminho, eu tenho que chegar e falar: Renata, eu como seu pastor, seu irmão, eu estou vendo que você tem feito algo que tem distanciado a Chloe do caminho do Senhor. Pense sobre isso, reflita sobre isso, olhe para a cruz, deixe seu eu de lado, proteja sua responsabilidade. Não o que você fez aqui, é sua responsabilidade com Cristo. Que esse aqui é um ato com Cristo, não é comigo, não é com a igreja, com Cristo. Eu vou me comprometer a isso. Eu vou lutar contra meu eu, porque o eu vai querer tomar conta. A busca do conhecimento e do aprendizado, ela produz descanso. Meus irmãos, se meu pai, na hora que chegou no carro, não fosse um pai amoroso, não fosse um pai que desse a vida por mim, sabe o que ele tinha feito? Ele nunca tinha chegado. Não era questão de chegar.
A hora que eu ligasse, ele se vira. E além de tudo, você vai pagar o guincho. Virava, dormia. Que isso era meia-noite. Um detalhe que meu pai meia-noite já estava na cama faz tempo. Ele nunca tinha chegado. Mas naquele momento, ele foi. Ele foi. E tomou a minha responsabilidade. A minha irresponsabilidade, na verdade. E falou, filho, agora é comigo. Vai pro carro, senta lá, que eu vou conversar com o policial e ver o que é certo e o que é errado aqui que a gente vai resolver. E o policial falou, não, se mostrar o documento pode estar liberado. E o Salmo termina no versículo 11, de uma forma muito legal, que resume tudo que nós estamos falando. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria. Todos vocês que são retos de coração. Meus irmãos, a fuga do eu e a proteção da responsabilidade, sabe o que ela produz? A minha felicidade. Não. Não. Ainda não. A sua felicidade, ela é consequência. Mas o ato fim é adoração ao Deus Todo-Poderoso. É adoração ao Deus Todo-Poderoso. A felicidade do salmista não era porque ele não tinha mais peso. É porque ele confessou o pecado. É que ele cumpriu, ele colocou Deus, ele colocou o Senhor como o Senhor da vida dele. E ele confessou, ele entregou, sem medo. Ai, será que eu falo isso? Não, porque eu quero adorar esse Deus. E a forma como eu adoro é vivendo para Ele, é confessando, porque eu sei que Ele vai receber e já foi pago. Já foi pago, meus irmãos. Porque Ele é aquele Pai carinhoso, Ele veio até nós. Ele não virou para o lado quando o filho esqueceu o documento e falou, se vira e pague as contas, eu vou dormir. Ele correu, chegou suado. Vocês não viram meu pai? Suado, correu. Eu tenho que chegar lá antes, porque eu preciso proteger meu filho. Meus irmãos, foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele veio até nós, como um de nós, pagou o nosso preço, o nosso erro, se colocou na frente e falou, os pecados presentes, futuros e passados, seu, estão pagos, desde que você me reconheça que eu sou seu pai, que eu sou o Senhor da sua vida, que eu sou o seu Salvador. Estão pagos. Aí, sim, com essa adoração, o salmista está falando, você vai ser feliz. Portanto, meus irmãos, proteja a sua responsabilidade. Fuja do eu. E felicidade garantida. A sua felicidade vai ser garantida. Mas não é a felicidade que você está pensando, talvez. Mas é a felicidade de entregar sua vida a Cristo. Se submeter a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é sobre mim, é sobre Ele, é para a glória dEle, tão somente. Tudo que acontece, não é só o bom ou ruim, tudo que acontece é para a glória de Deus. Tem coisa que a gente nunca vai entender como a glória de Deus está sendo evidenciada, meus irmãos. Nunca. Porque foge da nossa mente. Foge. O desafio que eu deixo para você, que foi o desafio que eu trouxe essa semana. Sabe aquela proteção do eu? Quando alguém fala alguma coisa sua e você já sai na defesa, que nem... né? Desesperado. Transfira essa defesa, essa proteção para a responsabilidade.
E aquele desespero de se defender, fuja dele. Fuja dele. Porque daí você não vai ter mais desgaste. Você vai ter descanso. Porque Deus é fiel. Deus é justo. Deus é Pai perfeito. Deus te ama. Deus nos ama. Deus é aquele que veio. Como eu disse, se meu pai não me amasse, ele não vinha. Ele veio porque ele me amava. E eu não merecia que ele viesse. Não merecia. Mas porque ele ama. Vamos orar. Senhor, queremos te exaltar nessa noite, Senhor. O Senhor sabe quão difícil foi para mim hoje trazer essa palavra. Hoje muita coisa aconteceu, desgastou, começou a levar minha mente para outros lugares, senhores. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, restaurou. Isso é graça, isso é bondade. Senhor, nos capacite para que possamos viver fugindo do nosso eu e assumindo nossa responsabilidade. Assumindo o preço da responsabilidade. Humilhando perante Ti. Mostrando que não somos nada, precisamos de Ti. Buscando um relacionamento próximo contigo. Para que possamos Te conhecer mais. Para que possamos entender um pouco mais daquilo que nunca vamos entender por completo, porque nossa mente é muito limitada. Mas um dia, nossos óculos serão colocados e veremos a glória de Deus. Respostas talvez teremos, talvez não, mas o que mais importa é que veremos a glória dele e viveremos para todo sempre com ele, para a glória dele. Que o futuro, que essa esperança traga em nós a força para que possamos proteger nossa responsabilidade e fugir do nosso eu. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos responder cantando. Quantas quando eu clamo e acalma meu pensar, me leva nas pernas fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que Tu és pra mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo,
todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que tu tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Preciso de ti. Amém, amém, amém. Elô, você me ajuda? Esse é um momento em que aqueles que creem no que nós acabamos de cantar, se você cantou e realmente isso expressa seu coração, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Aqueles que creem nisso é que podem participar dessa mesa. Se você ainda não crê nisso, essa mesa não é para você. Não é para você. Essa mesa é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque se você não crê que Ele é seu Senhor e Salvador, é apenas um suco de uva, é apenas um pão. Mas se você crê Ele como Senhor e Salvador, isso aqui é uma lembrança que nos leva para a cruz. É uma lembrança do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Do que Cristo fez, pagando o nosso preço. Nos trazendo a solução para os nossos desgastes. Nos trazendo a solução do pecado, que tanto nos persegue. Mas se você reconhece que Ele é a cura, que Ele é tudo para você, que não existe nada igual, você depende desse Deus. Você sabe que depende dele. Você sabe que Ele é Senhor e Salvador de sua vida. Participe desse momento conosco. Esse é um momento de muita responsabilidade, mas não é um momento triste. Mas ele é um momento de muita responsabilidade, meus irmãos. Esse é um momento em que nós chegamos à mesa e uma das coisas importantes que o texto nos diz sobre a ceia é que é um momento de reflexão da nossa própria vida. Dos pecados, como você tem vivido para a glória de Deus. Como você tem vivido na fuga do seu eu e na busca por um relacionamento, por uma entrega total a Ele. Esse é um momento muito importante, em que nós vemos o momento em que Cristo, celebramos o momento em que Cristo foi à cruz do Calvário, moído, pagando um preço, uma morte cruel, um preço que era seu e meu. E Ele pagou esse preço. É muita responsabilidade. Por isso, antes de partir, antes de vir aqui e participar desse momento,
Quero que a gente tenha 2 minutinhos de oração. Coloque sua vida. Coloque os pecados. Se arrependa. Confesse. Se tem alguém aqui que você está com problema, corra até ele. Diz, eu quero resolver. Talvez não dá para resolver agora antes de participar, mas eu quero que você saiba que eu quero resolver. Antes de participar da mesa, e depois a primeira coisa que a gente vai fazer amanhã é tomar um café junto e vamos resolver. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero deixar de proteger meu eu. E quero proteger a minha responsabilidade. Que eu tenho como aquele que vive para a glória de Deus. Vamos orar. Tenha 1 minuto em oração silenciosa. Momento seu, pessoal, com Deus. Amém. Vamos ouvir uma música. Enquanto isso, vocês podem vir. Elô vai estar ali à esquerda com o pão, eu com o vinho. Se você ainda está orando, pode continuar, não tem problema. Mas se você já está pronto, pode vir e pegar os elementos. Me chamou gentilmente, Me atraiu e eu, com palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, amém. Vamos cantar. Vamos continuar cantando. Seu amor. minha vida. Vai sorrir. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
impressionante é o Seu amor. me redimiu. E me mostrou quanto havia. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto havia. Pela cruz. Vamos cantar, adore a Deus. Gentilmente, Ele te atraiu. Me atraiu, Se ainda você não foi atraído por Deus, entregue sua vida a Deus hoje. me aproxima, Não deixe para amanhã. quebrantado. Nós temos muito a celebrar. Essa semana, uma grande amiga nossa, Marilá, que entregou sua vida a Deus. Quem conhece? Quem orou por ela? Essa igreja orou. Me atraiu, Pela graça de Deus, sem palavras. por essa cruz, Me aproxima, Marilá que foi transformada por essa graça. E é uma alegria para nós. Se você ainda não foi transformado por essa graça, se entregue, se humilhe, deixe seu eu e viva para a glória de Deus. Se você crê que Ele é a cura, que Ele é tudo para você, que Ele é a tua vida e que não há outro igual a Ele, coma o pão comigo. Se você crê que o sangue, que a cruz, o sangue pago na cruz, é suficiente para a sua alegria, nada mais cobre sua alegria. Eu consigo descansar nele. E que esse sangue, ele tem um poder que me traz descanso, que me traz responsabilidade e que quebra e mói meu eu. Participe comigo do vinho. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo juntos. Quero te exaltar que o teu nome foi exaltado essa noite. Tivemos a oportunidade de ver Chloe e Ethan sendo entregues nesse comprometimento da nossa igreja, da família, dos pais, entendendo a sua responsabilidade perante a cruz. Isso é presente de Deus. Tivemos a oportunidade de olhar para o Salmo 32 e entendermos o quanto nosso eu tem sido protegido e o quanto a nossa responsabilidade tem sido deixada de lado. Senhor, nos capacite nessa transição de que o nosso eu seja deixado de lado e a nossa responsabilidade seja preservada e protegida a qualquer preço. Mas uma responsabilidade olhando para a cruz. Uma responsabilidade vivendo o Evangelho. Nos capacite, Senhor. E que durante essa semana, debaixo da graça de Deus, na capacitação do Espírito, e com os olhos em Cristo, possamos viver uma semana para a Tua glória. Que aqueles problemas que virão, e virão, sabemos como é a vida, não sejam olhados como mão pesada de Deus, mas sejam olhadas como Deus nos levando ao arrependimento, nos levando Ele mais perto, mesmo que seja uma mão pesada, dura, difícil. Nos capacite, Senhor, durante essa semana. É que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.